Bom, pessoal, estou aqui com a Ana. A Ana é uma grande amiga minha, né? Então, eu tô com a minha colinha aqui. Ela é psicopedagoga, com muita experiência com escolas. Atualmente, ela está realizando consultoria e formação para gestores, educadores e também dá palestra para famílias e para a comunidade escolar. E eu convidei ela para que a gente pudesse bater um papo sobre a questão de matrículas e rematrículas. Então, para quem ainda não tem a criança na escola, conseguir entender, né, como eu procuro essa escola, qual é a melhor escola para a minha criança e, no caso de rematrícula, o que seria interessante repensar, avaliar, olhar como foi o ano para ver se faz sentido fazer uma rematrícula, né? Então, Aninha, eu estou contando aí com toda a sua experiência, eu acho que a gente poderia começar pensando nisso. Como encontrar essa escola ideal para a criança? Tudo bem? Para mim é um prazer muito grande estar aqui na Mãe de Peruca com você. Como você Obrigada. disse, nós somos grandes amigas, né? E vamos falar desse tema que é tão importante para as famílias e também muito importante para as escolas e principalmente para a criança, não é mesmo? Exatamente. Que a criança é essa junção da família junto com a escola. Quando nós falamos, e você traz aí muitas questões importantes, né? Vamos tentar ir conversando e tirando todas as dúvidas que possam surgir para esse momento. Uhum. Quando nós falamos de procurar escola para uma criança, nós temos dois cenários, né? Eu tenho aquela mãe que vai procurar para berçário e eu tenho aquela mãe que vai para a educação infantil. Mas Nem nós sabemos... só mães, né? Então pode ser assim, qualquer familiar, porque às vezes a mãe ela tem esse papel, mas às vezes outras pessoas da família também acabam assumindo esse papel. Assumindo esse papel. Então, assim, a família, ela vai se mobilizar para este momento que eles estão passando, né? Então, assim, vamos pensar um pouquinho assim, antes de pensar na escola, qual é o processo que a família está passando, né? Então, assim, será que é fácil, né? Deixar um bebezinho de meses no berçário? Com certeza não. Sim. Qual é o sentimento, não é verdade? Qual é o sentimento que surge neste momento? Será que é tão tranquilo assim? Porque às vezes nós, no processo de gestação ou da vinda do bebê, né? Nós idealizamos que de repente vai ser fácil, porque nós temos uma vida prática, nós temos o nosso trabalho, mas no momento de deixar e de escolher a escola, é que as questões começam a aparecer. E muitas vezes vem uma certa angústia, pode vir uma certa desconfiança, não é? O que vão fazer com o meu bebê? E nesse sentido, mesmo que a criança esteja um pouco maior, que já não seja bebê, muitas vezes também é a primeira experiência da família, né? É o ingresso da criança e assim, depois da família, a escola é o primeiro vínculo, é a primeira experiência que essa criança ela vai ter nesse novo universo de amiguinhos, de outros adultos que vai estar confiando, vai estar aprendendo, e então isso pode gerar aí vários sentimentos e várias emoções. E eu acho que isso é bem relevante. Por quê? Quando nós vamos procurar uma escola, né, e aí muitas mães e muitos pais e a família, eles fazem uma lista, né? Uma lista da escola próxima, ou às vezes pedem indicação e vão nessa busca. Nesse momento, é muito significativo pensar que a escola ela não é para poucos meses, não é verdade? Sim. Não é para poucos Pelo meses. menos um ano, né? Pelo menos, porque você até pode, né? Quando a parceria ela não se efetiva, existe essa mudança. Mas o primeiro ponto aqui é que se é uma escola que vai te atender a médio e longo prazo, é muito importante você já pensar primeiro na localização. Porque às vezes a família, ela acha aquela escola que ela queria para o filho dela, né? Para a criança dela. Só que às vezes é longe. E isso é um fator muito significativo, porque aí no dia a dia, como é que fica? Como é
isso em grandes cidades, por exemplo? Qual é o estresse que a família vai passar, quem é que vai levar, quem é que vai buscar. Então, isso é um ponto importante, porque quanto mais confortáveis nós estivermos nos nossos papéis, mais o processo vai ser significativo, né? Por quê? Muitas vezes a escola ela é a perfeita, mas para chegar lá é tão demorado, ou às vezes pega-se tanto trânsito, que já não é uma boa alternativa. Uhum. Um outro fator muito significativo também é ver que tipo de escola você vai colocar e se ela está de acordo com os princípios da sua família. Né? Então vamos pensar que na primeira infância é a estrutura da criança. Então, nós temos um ideal de escola, né? Quando nós pensamos na escola para as nossas crianças. Então, será que esse ideal ele está combinando com a realidade? E o que eu encontro, né, quando eu chego? E aí, habitualmente, Tami, as famílias começam a fazer uma triagem. Se você conversar com os familiares, eles falam assim, eu gostei disso, não, eu não gostei daquilo. E às vezes, quando você conhece o ambiente diz muito, né? É muito comum, atualmente, as famílias entrarem no site. Elas entram no site e depois elas vão presencialmente. Mas nem sempre a mesma simpatia gerada pelo site, pelo online, ela acontece na realidade. Uhum. Então, assim, a gente está falando da localização e agora nós estamos falando do espaço físico. E vamos pensar um pouquinho. Se você chega numa escola que você acredita que a criança ela é protagonista e ela tem que estar tendo experiências, né? Ela tem que estar exercitando, né? Para ela poder conhecer, interagir com um amigo, é muito importante você estar atento ao ambiente. Porque se a criança ela coloca a mão na massa, é muito comum que essa escola ela não seja impecável, por exemplo. Uhum. Porque as crianças elas estão ali num ambiente de total exploração. Então, uma dica que eu deixo aqui é assim, o que você observa nessa escola? Uma vez, vou contar para vocês aqui, que eu fui numa escola, falava que as crianças faziam tudo, né? Criança era o centro do processo e elas desenvolviam tudo. Mas a escola era tão limpa, tão branca, tão organizada, que ela mais parecia um consultório do que propriamente uma escola. Uhum. O que ela está querendo me dizer com isso? Não é verdade? Porque hoje nós sabemos que o ambiente, ele também facilita o aprendizado da criança. E aí eu entro num outro fator, como é a mobília, como é a luminosidade dessa escola, que brinquedos você encontra no parque. Esses ambientes, esses parques, eles denotam que precisa de manutenção? Será? E os brinquedos que você vê, eles estão lá na prateleira lá em cima ou eles estão à disposição da criança? Não é verdade? Outra dica, você vê trabalhos expostos? Porque um trabalho exposto na escola significa que a escola está valorizando a produção da criança. Então são esses detalhes que a família precisa estar sentindo. Que ambiente é, se tem parque de areia, se não tem. Por exemplo, falando também do ambiente, nós sabemos que as crianças de educação infantil, elas não ficam muito tempo no mesmo espaço, ficam? Não é para ficar. Não é? Ou elas, fisicamente, elas precisam de momentos diferentes, estímulos diferentes. Então, assim, o que essa escola está proporcionando? Não é verdade? Uhum. E aqui, eu toco num ponto que ele é bem significativo. Nós não estamos falando de ambientes lindos, né? De mobílias maravilhosas. Nós estamos falando de um ambiente acolhedor, preparado para a faixa etária,
Adequado também para a faixa etária, não é verdade? Porque ainda que seja educação infantil, tem muita diferença, não tem? De 1 aninho para 2, para 3. Nós sabemos que as crianças, elas crescem e elas têm o quê? A parte motora muito diferente em meses. Então, será que essa escola ela está contemplando essas questões? Um outro fator que também é muito importante. Onde que as crianças se alimentam? Onde elas são higienizadas? Que tamanho é esse espaço? Ele permite, por exemplo, que as crianças um pouco maiores, elas exerçam a independência? Né? O que é o ato da independência? É o proporcionar à criança que ela possa o quê? Fazer sozinha. Mas esse espaço, esse ambiente, ele também tem que permitir isso. Então, são fatores bem significativos que é importante quando você conhece o espaço da escola. Né? O espaço, ele fala muito do projeto pedagógico. Muito mesmo. E eu concordo com tudo que você trouxe, Aninha, de verdade. E eu acho que essa parte do espaço, dessa análise do espaço, ela é muito importante porque em muitos colégios, né, você já chega ali, a família chega ali, e aí eles vão apresentar tudo que tem. Nossa, tem robótica, tem projeto socioemocional, tem educação financeira, e aí ele vai mostrar tudo de incrível que tem ali para fazer na escola. E beleza, ok, acho super válido, é muito importante fazer essa análise também do que vai ser ensinado, mas aí você chega no ambiente, e eu já tive experiência com escolas que elas estão assim, completamente fechadas, já vi salas de aulas sem janela, porque é só ar-condicionado, isso não para educação infantil, mas para ensino fundamental 2 e médio, não tem janela. O aluno não enxerga a luz do sol, ele não enxerga, ele passa o tempo inteiro, aquelas 4, 5 horas do dia, fechado nesse ambiente, sentado, sem se movimentar. Então, é muito importante que faça essa análise do que vai ser ensinado, né? Quais são os fatores ali, o que a escola está apresentando de vivências para essas crianças e para esses adolescentes, mas a hora que a gente olha para o lugar, ele tem que mostrar um respeito à infância, né? Então, realmente, o que a infância precisa? A infância precisa de movimento, a infância precisa de diferentes estímulos, a infância precisa de natureza. Não estou falando que todas as escolas vão ter tudo isso, mas que pelo menos as famílias consigam enxergar que, além do conhecimento de matérias, né? Português, inglês, matemática e etc., o aluno ele vai estar num ambiente gostoso de estar, porque a escola ela vai passar muito tempo da vida dela ali, tem que ser agradável, tem que ser divertido. Então, eu acho que o ponto principal aqui é realmente isso, olhar e entender. É uma escola que entende de infância ou é uma escola que entende de matéria? Né? Eu acho que esse é um ponto muito legal para que a família fique bem atenta, né? E aí, falando um pouquinho, como nós estamos falando aqui de educação infantil, o ambiente, ele também pode proporcionar à criança que ela se sinta mais segura, que ela se sinta mais confortável, que ela se sinta também mais acolhida. Quando nós falamos se os brinquedos, eles estão à disposição da criança, essa criança ela se torna o quê? Mais independente. Ela se torna mais segura nos seus atos. Então, isso é um fator assim, muito significativo para a educação infantil. Sim. E aí você toca num ponto, né, quando você fala para os maiores, das janelas, de todo esse espaço, um fator que é muito importante as famílias observarem é assim, essa escola bate sol? Porque assim, nós sabemos que para o bom desenvolvimento dos bebês e das crianças é necessário tomar sol. O sol no horário adequado, né? Porque faz parte, porque se a criança ela fica na escola, né, o dia todo, 5 dias da semana, esses fatores, esses ambientes, eles se tornam muito relevantes, não é? Por exemplo,
Onde a criança faz o sono? Como são esses berços? Qual é a altura desse berço? Será que essa escola ela está mantendo a distância que a legislação obriga entre um berço e outro? São fatores que são muito importantes quando nós estamos vendo a escola, não é? Conhecendo. E nesse quesito, por isso que o ambiente ele diz muito, porque é aí que você vai encontrar os valores da escola. Né? E nós, novamente, e você concorda comigo, nós não estamos falando do ambiente mais lindo, né? Da pintura mais bonita. Muito pelo contrário. Hoje nós sabemos que, assim, quanto menos pinturas, desenhos, animações a criança tiver, mais ela vai estar tranquila no ambiente. Não que não possa ver, não é? Mas a escola de educação infantil, ela não precisa ter estímulos, por exemplo, como um parque de diversão, né? Ou um play de aniversário. Não. Aquele é um ambiente onde a criança vai explorar. Aquele é um ambiente, por exemplo, vamos pensar um pouquinho no parque. O parque é um ambiente que a criança, ela vai o quê? Ela vai brincar, ela vai correr, ela vai construir na areia. Então, quanto mais ela puder construir, sem ter uma interferência, para ela é muito mais significativo. E eu acho só para colocar sobre isso, que me lembrou que eu já trabalhei em escolas de educação infantil que tinha uma televisão dentro de uma sala. E eu acho isso um pouco perigoso. Eu acho que é um recurso que pode ser usado eventualmente, mas nessa escola específica, eles realmente colocavam desenhos para as crianças de ali 2 anos ou até menos. E isso eu acho um pouco preocupante, porque cada família ali vai ter a sua visão sobre a questão de telas, mas dentro de uma escola, com os profissionais capacitados, o recurso de um desenho não faz sentido algum. Porque tem jogos, tem brincadeiras, tem brinquedos, e tem pessoas que estudaram muito para que pudessem fazer ali boas vivências, boas experiências para as crianças. Então, eu acho que esse é mais um ponto, né? Se a família vir uma televisão dentro de uma sala, assim, às vezes não é nem na sala de aula, é uma sala que fica, sei lá, depois do sono ou na hora de brincar. Pergunta, para que é a televisão? Tem ali um objetivo de eventualmente mostrar uma coisa ou outra, ou é para deixar passando desenho para as crianças, sabe? Isso eu acho muito sério. Você toca num ponto que é bem significativo, e acho que 2 questões você fala que são muito significativas. As famílias não têm que ter receio de perguntar. Isso. Porque a criança, ela é o bem maior de uma família, e para a escola também as crianças são bem maior. Então, dúvidas só vão gerar inseguranças. Então, fiquem muito à vontade. Eu, habitualmente, também quando eu era coordenadora, eu até perguntava para as famílias: você já pesquisou outras escolas? Não. Eu falei, então pesquise antes. Vai em outras escolas. Quanto mais você pesquisar, quanto mais você conhecer os ambientes, as pessoas, mais seguro você vai estar fazendo, você vai estar na sua escolha. E aí você toca um outro ponto. Por exemplo, se você vê uma televisão, por exemplo, quando que é significativo para usar o recurso do vídeo como uma ferramenta? Então, vamos imaginar, a criança está fazendo um projeto. E naquele projeto, ela precisa ver estímulos visuais diferentes, né? E aí tem aquele vídeo. Então, é interessante o que você traz, porque, assim, qual é a resposta que a escola vai te dar? E aí, tá tudo bem se para você, né, que está fazendo a escolha, achar que a criança pode ver televisão no fim do dia? Ou se a criança não dormiu, coloca ali para ver TV. Será que é isso que nós queremos para as nossas crianças? Né? Então, aí já vem um questionamento do tipo de escola que eu vou estar querendo, que vai de encontro aos meus valores. E essa é a pergunta que eu ia te trazer, Aninha. Porque, assim, ok, a família vai ter os valores e o que ela busca, mas como ter clareza disso, entendeu? Como que a família entende do que ela precisa
e vai procurar e tentar encontrar essa escola que contemple pelo menos a maior parte deles? Como que você acha que a família vai ter essa clareza? Olha, essa clareza, a primeira coisa que eu digo é assim, é visitar muitas escolas. Porque tem escolas que a família vai querer sair na hora. E tem escolas que ela vai se familiarizar mais. Agora, um ponto importante é você sentir se existe coerência na fala de quem está te apresentando com aquilo que você está vendo. Né? Então, por exemplo, se você chega na escola, né, num momento de atividades, você vai perceber que tipo de atividades são e como as crianças estão ali sendo tratadas, né? No sentido de tratadas no momento que estão desenvolvendo a atividade. Ou se elas são, por exemplo, tem escolas de educação infantil que ainda usam aquelas mesinhas, aquelas cadeirinhas em todas as salas. Será que é necessário? Então, assim, primeira dica, o que você está vendo? E qual é a impressão daquilo que você está vendo? Outra dica, você gostou de uma escola? Volte várias vezes na mesma escola. Por que eu digo isso? A rotina de uma educação infantil, ela é muito variada e ela é muito diversificada também. Né? Então, por que eu falo variada e diversificada? Variada porque é uma rotina que ela varia muito de horário para horário, certo? Então, tem entrada, tem as atividades, tem horário do almoço, tem horário do descanso, tem a troca de fraldas, enfim. Ela varia muito. E ela é diversificada quando a gente fala o quê? Das possibilidades que são dadas às crianças. Sim. Não é? Então, assim, o que essa criança está fazendo? Então, nossa, que bacana, gostei, eu fui de manhã, eu vi as crianças no parque, né? Eu vou voltar nessa escola. Aí você volta na escola, de repente, num outro momento, será que vai te encantar tanto? E não tenham dúvidas de ir, sim, na hora do almoço, na hora da saída, porque é assim que você vai sentir a escola. Outro fator que é importante, que é muito interessante, Tamires, é que muitas escolas, elas apresentam, entre aspas, o pacote perfeito, não é? Eu acho que uma dica que vale a pena é você ver a fisionomia dos funcionários, as relações, como você é tratada, não só pela pessoa que está te apresentando a escola. O porteiro também é um educador. A secretária é uma educadora. Todas as pessoas que fazem parte do ambiente da escola, eles têm a função educativa, porque a criança vai ter contato com eles. Então, família, observe esse clima, né? Esse clima da escola, como que as coisas acontecem, o que você ouve, né? Será que é muito silêncio? Será que é uma escola muito agitada, não é? Vou contar aqui para vocês que eu trabalhei em escola. Eu trabalhei muitos anos em educação infantil. Então, as crianças lá, nós trabalhávamos dentro de uma filosofia socioconstrutivista. Então, por exemplo, tinham momentos que uma sala estava lotada de caixas. Caixa pequena, caixa grande, as crianças estavam ali a 1000 por hora. Então, quando eu ia mostrar a escola, eu contava para as famílias. E tá tudo bem, né? Se você tem um grupo ali correndo, depende da família, claro, né? Eu estou dizendo tudo bem dentro daquilo que eu acredito. Então, por exemplo, se as crianças estão no parque, com esse calor imenso, é natural que estejam, por exemplo, sem o tênis. E aí, eu vou de novo nisso que você me perguntou. Qual é a escola, né, ideal? A escola ideal é aquela que eu vejo que vai de encontro àquilo que eu quero para a educação dos meus filhos, das minhas crianças. Né? Então, por exemplo, se você pretende uma escola que a criança ela não se suje, por exemplo, não pode ter parque de areia. Não é verdade? E tá tudo bem, porque vão ter escolas que não vão ter o parque de areia e a família vai estar contente. Mas então, contanto que ofereça
outras possibilidades de vivências e explorações. É claro, e aí vale muito a escola, por exemplo, ver exatamente o que ela deseja para sua criança. Por exemplo, existe uma linha da pedagogia que diz assim, será que criança dessa idade precisa ter aula de computação? Salas de computação? Será? O que eu quero para minha criança, né? Uhum. Então, isso são fatores que também a família tem que estar atenta. Não é, hoje não é só mais a televisão, né? É assim, tem tablet, né? E até voltando um pouquinho a tudo isso que nós estamos conversando, olha que interessante, tem escolas que são de educação infantil, né? Que aqui é o nosso foco da conversa, mas elas estão dentro de um contexto de uma escola maior. Uhum. E é importante ver assim, onde cabe essa educação infantil, né? Qual a privacidade das crianças, né? Como que é dividido, os espaços, então isso também é um fator bem significativo. Quando eu falo, por exemplo, das relações com a escola, eu acho que um ponto muito importante que a família ela precisa ficar atenta é que quando você escolhe uma instituição de ensino, são vários fatores que permeiam, não é? Não adianta você ter um vínculo só com a educadora. Não adianta você ficar impressionada com toda essa estrutura e com tudo aquilo que nós conversamos. Uhum. É mais ou menos assim, é um conjunto de fatores que faz com que você chegue assim, a dizer, não, essa é a escola que eu quero. Então é visitar muito, é explorar, é tirar todas as dúvidas. E também, aqui eu trago uma questão que eu acho que é fundamental você fazer as perguntas que te angustiam, né? Será que de repente vai acontecer da maneira com que você está esperando? Então, que tipo de perguntas, por exemplo, é importante você saber na hora que está visitando a escola? Como que vai ser a adaptação? Uhum. E aí nós temos assim uma infinidade de possibilidades e que cada escola e cada família vai fazer essa junção. Por exemplo, tem escolas que falam que a família não pode participar. Família, para você tá tudo bem? Tem escolas, e é o que eu e a Tamires acreditamos, que traz a família para esse processo. Não que a família vai ficar o tempo todo junto com a criança, mas o quanto é importante também a família se sentir acolhida. Uhum. Esse é o ponto, né? Eu acho que a família, quando ela faz uma escolha, essas questões têm que estar muito claras. Sim. Por exemplo, num caso da criança apresentar uma febre, no caso da criança cair, como ela vai ser atendida, quem vai prestar, né? Quem vai prestar ali o socorro, o que vai acontecer, porque as crianças, elas estão o tempo inteiro, né? E é comum acontecer, mas é importante você entender que ainda que seja comum, como que vai ser esse atendimento? Uhum. Eu até tenho mais dois exemplos que eu acho que são muito importantes quando a gente fala de educação infantil, que um é perguntar como eles lidam com as chamadas, né, de birra. Então, quando a criança tem ali um momento emocional muito intenso, então entender assim, qual que é a abordagem da escola? Porque hoje a gente sabe que, através da ciência, né, a gente enxerga dentro do cérebro da criança que nesses momentos de explosão emocional, a criança precisa de um acolhimento. Ela precisa ter um adulto calmo, regulado, que ajude ela a passar por esse momento muito intenso emocionalmente, entender o que está acontecendo e se sentir segura. Então, esse é um ponto muito, muito importante. Como que lida? Porque a gente vê nos noticiários e a gente ouve relatos de escolas que ainda tem cantinho de pensamento, que coloca o aluno sem parque, sem direito a parque, porque não se comportou bem. Gente, isso não existe mais.
Então, é inaceitável pessoas dentro da área da educação que falam sobre cantinho de pensamento, deixar alunos sem parque por mau comportamento. Quem está falando isso para vocês não entende nada de desenvolvimento infantil. Então, esse é um ponto muito importante. E a gente sabe que, assim, o que é esse mau comportamento, né? E aí nós enveredaríamos para, assim, a educação infantil, ela é muito vasta, não é? E eu ia comentar um ponto que é bem significativo também para quando está conhecendo a escola, perguntar o quê? Qual é a formação da diretora, qual é a formação da coordenadora, quantos anos a escola tem, né? Qual é a formação da educadora que vai estar ali e da auxiliar, por exemplo. Qual a estrutura dessa escola? Existem reuniões pedagógicas, existem reuniões de família, são individuais, são coletivas, né? É importante, não é só o que nós vemos e o que nós sentimos, mas essa estrutura. E aí, eu acho que também você traz uma questão que é muito significativa, que vai bem de encontro a isso, né? Qual é a formação desses educadores? A gente sabe, assim, nem existe mais, né, mau comportamento, né? O que é um mau comportamento? Então, assim, são perguntas interessantes para fazer, né? E outro ponto também, além disso, que eu sempre oriento, assim, quando alguém vem perguntar para mim, é outra pergunta. Como é a questão do desfraude? Por quê? O desfraude, ele é dentro do período da criança. A criança faz o próprio processo de desfraude. Lógico que a família ela precisa enxergar quais são os momentos de dar um incentivo, de mostrar o banheiro, as funções, né, que assim, o banheiro está aqui, a gente usa dessa forma, incentivar, mas sem forçar. E ainda existem escolas que, primeiro, tem um quadro de desfraude, que é uma exposição horrível das crianças. Então, a criança que a criança que usa fralda, ela se sente péssima, né? Porque olha que absurdo. A foto de todos os meus amigos está ali, eles estão sendo exaltados por não usar mais fralda, e eu ainda uso fralda. Então, quadro de desfraude é algo que, assim, se alguém te falar, sai correndo. Outro ponto que eu acho super importante é que a escola te diga, né? Diga para a família que faz o acompanhamento desse desfraude em parceria com a família. Então, não vai simplesmente assim, hoje a gente tentou só de cuequinha e calça. Não, tem que ser muito bem conversado, muito bem alinhado. Então, quando a gente fala de educação infantil, os dois pontos muito importantes que eu falo é desfraude e birra. E, além disso, esses pontos que a Aninha está trazendo também, que são mega importantes para entender. É um pessoal que está atualizado, sabe lidar com a criança, entende desenvolvimento infantil? E Tami, você concorda comigo que todos os itens que nós estamos falando, eles se remetem à parceria? Então, por exemplo, dentro da rotina, né, e vou pegar o exemplo que você deu do desfraude. Bacana, desfraude é um momento, né, e exatamente isso. Não existe desfraude que seja bem sucedido se não houver a parceria entre família e escola, certo? Exatamente. Porque a criança é uma só, então ela não pode ficar confusa e aí nós enveredaríamos aqui para um processo, né? Que é um processo interno, cada criança, e tem também a questão da região, né? Da época do ano, da maturidade, da disponibilidade da família, né? Também, que eu acho que é importante a gente perceber o momento que a família está e o quanto ela está disponível, não é verdade? Para aquele momento. E não é só disponível fisicamente para lavar, para ter o chinelinho, mas é também disponível emocionalmente. Então aí, por quê? Só vou aqui mencionar isso, que a fralda é um dos últimos elos do bebê, né? Então, ali tem uma questão, né? Mas voltando aqui à parceria, por exemplo, é importante saber na alimentação, se a criança não come determinado alimento, como é que a escola vai agir, Muito se a criança dormir ou não dormir,
Se a criança, por exemplo, a Tamires traz uma questão da birra, mas e aquelas crianças que estão um pouquinho maiores, que começam a ficar mais caladas? Ou aquela criança, olha que interessante, aquela criança que sempre entrou bem e de repente não quer mais ir para a escola. Mas de tudo isso que eu estou falando, o mais importante é que a família se sinta extremamente segura para poder chegar para a coordenação e falar das suas questões. Uhum. E eu costumo, essa minha frase, eu sempre disse para as mães, para as famílias, para os pais, para todos os familiares. Não importa se é uma meinha da sua criança, mas é uma meinha da sua criança. Por quê? Na educação infantil, como nós falamos, é muita diversidade, né? E é muita variedade de informações. O que acontece? Às vezes, um detalhe pode deixar a família insegura. Sim. E aquele detalhe, ele pode somar com outros, e na medida que a família fica insegura, ela passa essa insegurança para a criança. Uhum. Outro fator que é muito importante é você pensar se a escola que você está, se a pessoa que está te recebendo, que está falando de tudo isso, do desenvolvimento da criança, se ela vai te acolher num momento de necessidade, né? Num momento que às vezes as famílias passam por diversidades. Então, o que eu quero dizer com isso? Nós não temos segurança, né? Que vamos fazer a melhor escola. A melhor escola é aquela que a sua criança vai se sentir melhor e você também vai se sentir acolhida dentro do contexto, dentro do momento, né? Pensando em distância, pensando no financeiro, pensando na parceria. E eu toco muito na parceria, por quê? Hoje a Escola de Educação Infantil, ela tem um papel que é fundamental. Por quê? Que as mulheres estão, e os pais também estão, no mundo do trabalho, ok, todo mundo sabe, não é? Mas qual é a minha rede de apoio? Então, assim, na medida que nós temos outros familiares que também estão, né, não são os parentes diretos da criança que moram junto, que eles estão ali em atividades, eu tenho essa rede de apoio. Mas hoje a gente sabe que essa rede de apoio ela está diminuindo, não é verdade? E essa escola ela tem que garantir essa parceria para essa família. Porque senão o que vai acontecer? Vai ter um grande desencontro também. Sim. Não é? Então, acho que são fatores que são muito importantes. Muito, muito importantes. E acho também que as famílias, elas precisam se sentir muito à vontade, muito mesmo à vontade, às vezes até de dar um passo para trás. Uhum. Né? Por quê? Quando eu atendia famílias, eu tinha um cuidado muito grande da adaptação da família também. Sim. Porque nem sempre é fácil e às vezes é muito angustiante. E eu recebi várias famílias que vieram também de outras escolas no processo de adaptação. E de você fazer um trabalho com elas, de assim, dela estar tranquila, dela estar segura. Mas aqui eu vou fazer uma provocativa. Quando é que a família vai ficar tranquila? É quando matriculou a criança? Não é. E eu sempre disse isso para as famílias. Você só vai ficar tranquila na medida que o tempo passar. Sim. Na medida que o tempo passar e você ver que as coisas de fato acontecem. De fato acontecem, né? E aí, vou contar pode contar. Vou contar aqui para vocês um caso de uma família verídico. E a família ela estava indo no processo de adaptação, né? E era uma adaptação gradativa e crescente. E gradativa e crescente na medida que todos estivessem confortáveis, tá? Muito bem. Passou o tempo, tudo caminhando e assim, o bebê estava muito bem, era um bebê próximo de 1 aninho. Naquele dia, eu recebi a ligação e falei com a pessoa da família, né? E ela perguntou para mim o que estava acontecendo. E eu falei exatamente o que ele tinha comido, o que ele estava descansando, tal, e muito bem. Ela falou, olha, hoje eu não vou.
na hora do meu almoço. Eu, tudo bem. Então você fica à vontade, me liga depois, né? Porque eu acho que é importante, né? Assim, isso, veja bem, eu digo que é importante dentro daquilo que nós acreditamos, né, Tamires? Esse vínculo. Não deu 2 minutos, ela estava dentro da escola. E aí, o que aconteceu? Quando ela me viu, nós começamos a dar risada. E eu falei para ela, tá tudo bem, né? Tá ótimo. E eu fico contente de você ter feito isso, porque você se sentiu à vontade conosco, de tá assim, colocando a prova, né? E tá tudo bem. E ela entrou, ela me abraçou, e nós ficamos lá. E ela realmente, ele estava dormindo. E assim, estava muito bom, né? Assim, muito bom no sentido de, estava muito tranquilo, né? Então, às vezes, cada família, ela tem uma necessidade. Às vezes, Tamires, o que é valor para uma família não é para outra. E é nessas perguntas que a família tem que focar. Por exemplo, se para uma família é muito importante a questão se a criança cair, o que vai acontecer, né, que tem esse receio, pergunta. Se você se preocupa com a alimentação, pergunte da alimentação. Mas o mais importante é você se sentir acolhido nas respostas. Muito, 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 muito acolhido. E aí a gente parte, né, Tami, por uma questão que é assim. Às vezes eu coloquei minha criança na escola, eu acreditava que era tudo aquilo, e por isso que eu falo que é fundamental você não pensar que a escola é a educadora do seu filho, da sua criança. Não, é muito, muito mais. Porque a escola, ela tem um comprometimento, ela tem um plano pedagógico, né? Ela tem uma filosofia de trabalho. Nós não podemos também minimizar o trabalho da educação infantil, achando que é só aquela cuidadora, né? Só aquela monitora, ou só aquela tutora, educadora, né? Porque todos exercem esse papel, mas não são só aquelas pessoas. Você precisa se sentir seguro com a coordenação e com a direção. Por quê? Tá tudo bem enquanto tá tudo bem, não é verdade? Por isso que eu disse que a família, ela só vai se sentir de fato adaptada e segura na medida que os meses forem passando. E ela vê como que a escola resolve as questões que acontecem. E aqui, nós nem tocamos na questão das mordidas, nós nem tocamos em questão de aniversário, nós não tocamos em questões de passeios, né? Que é o dia a dia. A gente vai ter outras oportunidades para conversar de tudo isso. Essa diversidade. Mas a família, ela vai entendendo que é na hora que acontece alguma questão, que dependendo da resposta que você recebe, é como você vai se sentir acolhido ou não. E partindo que, quais são as questões que você tem que repensar, né? Quando você tem sua criança, estamos chegando agora já na época da rematrícula, não é? Então, era isso que eu ia puxar agora, porque até agora a gente falou sobre conhecer a escola e fazer uma matrícula. Mas e para quem já está dentro da escola? Está chegando aí, a gente está já em setembro, outubro, novembro já começa a rematrícula. E aí, o que as famílias têm que analisar? Já tem uma vivência, já viveu ali, sei lá, quase o ano todo, ou às vezes já está na escola há mais de um ano. O que pensar na hora da rematrícula? Eu posso só voltar num ponto que eu acho que é muito importante? Eu acho que, assim, um outro fator que quando a família está conhecendo a escola, que eu acho que é, assim, super positivo, além dela ir várias vezes, dela fazer todas as perguntas, e de manhã, e no meio da tarde, no fim do dia, ela se sentir também confortável para levar outras pessoas. Né? Então, assim, você vai fazer a visita, leve outra pessoa que você confia para você trocar uma ideia. Não sinta-se sozinho ou sozinha nesse processo de escolha, sabe? Chame seus pares, pessoas que você confia, né? E não necessariamente precisa ser da família, mas às vezes uma grande amiga que compartilha com os mesmos ideais, os mesmos pensamentos, né? Porque no final das contas, quando você vai escolher a escola também, você vai mediar.
Às vezes a escola que você adorou tudo não é aquela que tem a melhor parte verde, né? Não é, mas aí você vai poder mediar. E um outro olhar, um terceiro olhar, ele pode sim contribuir. Por outro lado, eu também indico de não levar muitas pessoas, porque senão, isso também já me aconteceu, sabia, Tamires? E aí, assim, levam muitos pares, né? Assim, muitas pessoas da família, e aí fica aquela questão. Então, assim, é importante você, que tem a tutoria dessa criança, né, que é o responsável, também fazer escolhas. Mas aí, voltando, né? A criança está na escola e eu começo a questionar. Acho que um ponto importante é exatamente isso que eu disse há pouco. Eu só vou me sentir seguro na medida em que eu ver como a minha criança está sendo tratada nas adversidades. Como eu estou sendo acolhida? Qual é o tempo que a escola demorou? E eu estou falando de passado, porque a gente está pensando agora numa rematrícula. Qual foi o acolhimento que eu tive? Entre o ideal e o real, o que aconteceu? Entre o que falaram que iam fazer e o que foi realizado. E está tudo bem não realizar tudo, mas qual foi a explicação que foi dada? Quais foram os valores dos projetos pedagógicos desenvolvidos? As questões das festividades foram de encontro com aquilo que você tinha como valor? E veja bem, a criança, ela capta tudo, não é verdade? E eu volto a dizer, quanto mais a família estiver segura, mais a criança vai se sentir segura naquele ambiente. Então, numa rematrícula, é importante você mediar, né? Assim, mensurar. Se as questões que aconteceram são irrelevantes, são relevantes, mas foram superadas, ou se de fato aquilo que aconteceu há meses atrás, eu ainda não estou me sentindo confortável. E aí eu dou aqui uma dica. Que tal marcar um horário com a coordenação? Que tal, de repente, trocar, antes de você pensar numa troca de escola, ou de não, eu vou ficar, você repensar, né? Podemos repensar. Porque a gente fala do ingresso da educação infantil, a gente pensa-se que a criança vai passar lá alguns anos, né? Isso é fundamental, porque para a criança também não é significativo ficar a cada ano mudando de escola, né? A não ser que seja por questões importantes. Então, por exemplo, eu orientei uma família que eles estavam aqui em São Paulo, eles foram para Fortaleza e agora voltaram. Eles voltam num cenário onde a menina está saindo da educação infantil e o menino está ingressando no Fundamental 1. Nas opções, tinham escolas mais tradicionais, né? Tradicionais, assim, que eu quero dizer, tradicionais de tempo, de histórico, né? Tinham aquelas mais novas, com uma outra característica. E é isso, a família tem que experimentar, ela tem que experienciar. Por exemplo, quando você colocou na escola a sua criança, de repente passou algum tempo, será que essa escola atende às necessidades agora da família? Porque a família também muda. Nós mudamos, né? Nós mudamos na medida que as nossas crianças crescem, nós também mudamos, nós também desejamos outros quesitos de que quando nós matriculamos. Eu acho, Tami, que isso é um fator muito importante para que não fique só na conta da escola. Eu acho que a família se perceber o momento, perceber aquilo que deseja para a criança, é importante, porque nós também mudamos o que nós queremos, os nossos valores, né? E acho que isso contribui bastante, contribui muito. E na dúvida, se na primeira experiência, né, nós estamos dizendo para perguntar tudo, na rematrícula, questione tudo aquilo que você acha que é pertinente. E nunca se esqueça que a criança é seu bem maior. Dúvidas não vão ser satisfatórias. Nenhuma situação. E eu acho que quando a gente fala de educação infantil também, eu acho assim, não precisa ter medo de mudar de escola,
né? Isso, acho que não só a educação infantil, mas para todas as idades, porque eu vejo, às vezes, muitas famílias que estão ali numa escola, que assim, foi a escola que a mãe estudou a infância inteira, e aí ela coloca a criança. Mas assim, já passou, sei lá, 25 anos, 30 anos que a pessoa estudou naquela escola. A escola é diferente, a pessoa é diferente, o que ela quer é diferente. Então, assim, eu acho que não pode haver um medo de mudar a criança de escola. Se não está satisfatório, não importa se é a escola que tem toda uma história na família, não importa se os donos da escola são amigos da família, não importa. Porque, como a Aninha falou, é o bem maior. Então, assim, é muito válido sempre conversar, sempre levar todas as informações, tirar todas as dúvidas, mas, assim, não tá legal, a criança não se sente confortável. Acho que um ponto muito, muito legal e algo que dá para fazer, por exemplo, com as crianças um pouco maiores, é brincar de escolinha. Então, você brinca de escolinha com ela, ela vai trazer para vocês elementos do que está acontecendo lá. E é muito interessante essa brincadeira, porque você vai ver, assim, finge que tá chorando para ver como que essa criança vai te acolher ou não. Então, assim, essa brincadeira da escola, ela traz referências. Pode ser que a criança também invente muita coisa, pode ser, mas ela traz. A criança ela transforma em brincadeira aquilo que ela vivencia. Então, assim, a opinião da criança sobre a escola, o quanto ela se sente confortável, o quanto ela gosta dos educadores, é muito importante. Se ela não se sente bem ali, e ela nem sempre vai saber expressar isso para vocês, então às vezes tem que olhar um pouco mais além. Eu acho que não vale a pena segurar na mesma escola. Procure outros lugares, como a Aninha falou. Vai, visita, faz várias visitas, faz várias perguntas, horários diferentes. Eu acho que faz muito sentido. Olha, eu trago aqui duas questões que eu acho que são bem significativas agora, em cima da sua fala. Eu sempre falo para a família o seguinte, independente de qualquer questão, veja como sua criança sai da escola. Veja como sua criança sai da escola. Valorize a fala da criança. Por quê? Às vezes tem crianças, principalmente falando de educação infantil, que ela tem dificuldade de se separar da família. E aí por N motivos, né? Mas é muito importante a família perceber como essa criança está saindo. Se ela está alegre, se ela está triste, se ela está cansada porque ela brincou muito, né? Ou senão ela vai dormir 1h da manhã porque ela não fez, né? Se a criança brincou, se ela correu, se ela tem à noite um cansaço de quem produziu, de quem brincou. Então, assim, observe a sua criança. E um outro fator também que você traz, também, que é bem interessante, é que pode sim haver diversidades, assim, conflito de interesses na própria família. Então, por exemplo, é muito comum, eu já atendi casais, vários casais, viu, Tami? Com essa questão, que às vezes a família ela tem o ideal que vai estudar naquela escola tradicional, né, que o nome já está lá, tal. E às vezes a outra parte, né, da família, ela não se sente confortável, e aí como escolher? E nada melhor o que de conversar, para que essa tomada de decisão ela seja assertiva e não seja só por uma questão de tradição, né? Ou seja, só porque a escola é bilíngue, ou seja, só porque a escola é período integral, né? Ou só porque... Então, assim, status, né? Ou só porque todas as crianças do condomínio estudam naquela escola. E aí, nossa, como que minha criança ela vai ficar fora desse rol? Não, de repente, para sua criança, para sua casa, às vezes não é a mesma. E ainda tem um ponto, não significa que, por exemplo, se você tiver 2 crianças para colocar numa educação infantil, pensando no que a Tami traz agora, eu tenho um bebê e tenho uma criança de educação infantil, nem sempre a mesma escola vai te atender. Faz sentido? Nem sempre. E um ponto que é fundamental, o plano pedagógico da escola.
que ainda que as crianças elas tenham como objetivo maior o faz de conta, a brincadeira, a ludicidade, são práticas pedagógicas baseadas em teoria e baseadas num plano maior, tá? Uhum. E aí isso se encaixa tanto para a primeira vez como para quem vai fazer a rematrícula. Então, o que a escola, né? O que você sentiu na sua criança, né? De interesse, de motivação, de curiosidade, né? Porque a escola de educação infantil, ela tem esse papel, né? De promover esse despertar, né? Então, o que essa escola está promovendo? Então, isso é fundamental também. Eu concordo, Ninha. E, bom, eu acho que a gente já fez um panorama bem legal, assim, com várias dicas do que o pessoal pode analisar. Eu gostaria de ficar conversando com você muito mais tempo, mas eu acho que a gente vai ter oportunidades em outras lives de trazer outros assuntos. Eu espero que as dicas tenham ajudado. E eu queria saber de você, Ninha, se você quer colocar mais alguma coisa ou se a gente pode ir encerrando. Não, eu acho que é isso. Só queria dizer na minha última fala que a gente sabe sim que não é um momento tão fácil como parece, né? Mas ele pode ser melhor administrado com informações e com a certeza que a família tem o feeling da onde vai colocar sua criança. Acredite no seu feeling, acredite naquilo que você está sentindo. Isso é o mais importante. E agradeço muito, Tami, por estar aqui na Mãe de Peruca e foi um prazer enorme. Aninha, eu que agradeço por todo esse conhecimento, você trazer aí essas dicas que são super valiosas para esse momento, que é um momento delicado, é um momento que gera muitas dúvidas, e para quem está colocando a criança pela primeira vez na escola, é algo que, né, fica com o coração apertado, não tem certeza se está fazendo uma boa escolha. Para quem vai fazer rematrícula, poxa, será que realmente essa escola está atendendo, está sendo legal? Então, eu acho que com essas dicas o pessoal consegue pensar um pouquinho melhor. Se tiver dúvidas, pode mandar para a gente. E com certeza a minha volta em outras lives, porque a gente tem muito papo para conversar. Amiga, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Até Muito mais. obrigada. Até.